Eu sou Luciane Barros, Contos e Versos, e vou contar um relato para vocês. Esse relato foi enviado pela Ana Maria e isso aconteceu com eles há cerca de 15 anos atrás. Vamos ao relato. Boa noite. O meu nome é Ana Maria. Eu moro em São Miguel Paulista, próximo ao cemitério Lajeado. O que aconteceu comigo foi algo inacreditável, comigo e com os meus 3 amigos, Paulo, Clara e Marcos. Sempre quando víamos da escola, costumávamos ficar sentados no portão das nossas casas, às vezes no meu, às vezes na casa deles. E ficávamos ali por cerca de 2 horas contando histórias de terror. Toda vez que vínhamos da escola, passávamos em uma lanchonete próxima à nossa casa e comprávamos alguns salgados e refrigerantes. Na maioria das vezes, nem chegávamos a jantar. E foi uma noite dessas que minha amiga Clara me disse: Ana, vamos pular o muro do cemitério e contar história de terror lá dentro? O meu amigo Paulo olhou para mim com os olhos arregalados e me disse: a Clara é louca. Onde já se viu entrar dentro de um cemitério? Aí eu falei para ele: mas o que pode acontecer demais? Os mortos levantarem e correrem atrás da gente? Olhei para o meu outro amigo, ele fez um gesto com as mãos, como quem diz: vocês que sabem. Aí eu falei: então, bora lá. Esperei os meus pais dormirem, peguei a lanterna do meu pai e nós partimos pro cemitério, que era próximo à nossa casa. Pulamos o muro, porque o portão logicamente estava fechado. Escolhemos um túmulo e ficamos ali, conversando e falando sobre histórias de terror, sobre a casa da Dona Rosa, que era uma senhorinha italiana bem velhinha, e no fundo do quintal dela tinha um pé de amora bem grande. E nós costumávamos dizer que embaixo daquele pé de amora tinha assombração. Ficamos ali por mais uns 20 minutos conversando. Até que de repente passou um vento bem forte do nosso lado. Só que a noite estava bem limpa, o céu estava muito estrelado e quente, uma noite muito gostosa e agradável. Não ligamos muito não e continuamos ali, em pé, sentados e conversando, menos o Paulo, que continuava em pé, olhando para um lado e para o outro como se estivesse vendo assombração ou esperando que algo acontecesse. Sábio ele. Então, de repente, escutamos um grunhido bem forte que vinha do fundo do cemitério. Nós levantamos o túmulo e ficamos olhando, procurando, e não vimos nada. Só aquela escuridão nos fundos entre os túmulos. Não demorou muito tempo, outro grunhido mais forte, e a impressão que se tinha é que aquele grunhido estava em volta do cemitério, não estava em um lugar só, como se estivesse circulando e rodeando a gente. Passado algum pouquinho de tempo, outro grunhido muito mais forte, e como se estivesse passando a unha no chão, no asfalto, sei lá, um barulho muito esquisito, que eu não sei bem como explicar. Nos assustamos e corremos. Só que ao invés de correr para frente do cemitério, para o muro de onde nós viemos, nós nos apavoramos e corremos para o meio do cemitério. E foi quando nós topamos com um bicho horroroso. O monstro era muito feio. Ele era enorme, peludo, tinha os olhos vermelhos, mas não era vermelho normal, parecia sangue saindo dos olhos.
Os ombros eram bem largos, as orelhas chegavam aos ombros de grande, a barriga era bem seca e as patas traseiras era bem maior que as patas dianteiras, fazendo com que ele ficasse tipo com a bunda para cima. O bicho era horroroso, mas ele não atacou. Ele ficou só olhando pra gente, fazendo gestos com a boca e grunhindo muito feio. O Paulo olhou para nós e falou: "Vamos correr daqui, vamos dar fora daqui." E nós começamos a correr, a correr, a correr. No desespero, ninguém conseguia escalar o muro de volta. Aí o meu amigo Marcos empurrou a gente muro acima. Caímos do outro lado como um jaca podre. O nosso amigo Paulo já caiu quase desmaiado de tanto medo que ele ficou. E é óbvio, nós também estávamos com medo. Mas o Paulo, como era medroso, ficou mais aterrorizado que a gente. Saímos dali correndo e fomos direto para a casa do nosso amigo Marcos, que era a casa mais próxima. Nos sentamos na frente da casa dele, ele entrou, pegou água para nós tomarmos. Nos acalmamos e olhamos um para a cara do outro e falamos: "Meu, o que foi isso? O que foi aquilo?" A gente ficou besta. Até hoje a gente não entende. E fizemos uma promessa a nós mesmos de nunca contar essa história a ninguém. Porque, primeiro, que nós não devíamos estar lá dentro daquele cemitério. Segundo, que os nossos pais iam dar uma bela bronca. E terceiro, quem iria acreditar na nossa história? Ninguém. Passando-se algum tempo, eu comentei com a dona Rosa, a senhorinha da casa, que nós dizia que era mal assombrada. E ela disse que o que nós vimos provavelmente foi sim um lobisomem ou um guardião do cemitério, que estava ali justamente para nos assustar, porque nós estávamos fazendo baderna. Porque, segundo ela, cemitério é lugar de mortos e não de vivos. Então, passaram-se 15 anos. Até hoje, nós nos reunimos ainda para falar sobre histórias de lobisomens e, é claro, nunca deixamos de falar sobre essa história que nos aconteceu. Hoje em dia, estamos casados, eu me casei com o Marcos e nós continuamos ainda contando as nossas histórias de terror. Cada dia do mês, nós escolhemos uma casa. Um mês na minha, um mês na casa da Clara, outro mês na casa do Paulo. Dessa vez, compramos, além de refrigerantes, salgados e pizzas, também cerveja. Eu não ia contar essa história, mas caí de paraquedas no seu canal e vi um relato que você contou de um rapaz que contou a história dele, que morava num lugar deserto e visualizou muitos lobisomens. Teve muitos contatos com lobisomens. E eu olhei os comentários e ninguém disse que ele estava mentindo. Aí eu pensei, se acreditaram nele, também vão acreditar em mim. Muito obrigado por ter lido a minha carta. Até mais. Bom, gente, essa foi a história da Ana Maria. E eu acredito em tudo que ela disse. Eu acredito, porque quem nunca viu um lobisomem? Ou já pressentiu algo estranho? Ou já vivenciou algo parecido? Ou algum amigo já viu? Ou algum parente? Eu acho que quase todas as famílias do Brasil inteiro têm alguma história de lobisomem para contar. Inclusive eu. Qualquer dia eu conto. Bom, pessoal, muito obrigado. Se vocês tiverem gostado desse relato, deixem o like de vocês. Se vocês não é inscrito, se inscreva para ajudar a fortalecer o canal. Eu quero agradecer a todos os que já estão inscritos. E mandar um agradecimento especial ao Fernando, foi o rapaz que me deu meu primeiro relato e que torce muito por mim. Ele torce muito para que eu não desista, para que eu continue forte e contando as minhas histórias. Como vocês já perceberam, o meu canal não conta só histórias de lobisomem, histórias de terror, não. É como o meu canal é contos e versos, eu conto um pouco de tudo. Entendeu? Tudo que eu acho interessante eu coloco no meu canal.
histórias de lobisomens, casas mal assombradas, é, coisas divertidas que eu acho que eu gosto e eu acho que vocês também vão gostar. Algum acontecimento, que nem foi no caso da banana, que eu achei um absurdo. Eu resolvi fazer um vídeo para vocês, coloquei no meu canal. Se vocês ainda não viram, é só vocês procurarem lá que vocês vão achar. Então, pessoal, por enquanto é só isso. Muito obrigado. Fui!